quem não me conhece, meu nome é Guilherme, estou aqui em parceria com a ABS, montando esse projeto, né, de falarmos sobre esse tema tão importante, né, são os estudos de viabilidade econômico-financeira, e também falar sobre a importância que esse tema tem para a universalização do saneamento. Como experiência nessa área, eu já tive outras turmas também, então no ano passado a gente também ministrou um curso como esse de estudos de viabilidade econômica e financeira. Tivemos alunos da iniciativa privada, alunos de empresas estaduais do Brasil todo, e foi bem interessante a ideia de fazer um curso online, porque a gente consegue ter a abrangência nacional, né? A gente consegue ter alunos de todos os estados, e também foi uma troca muito rica entre diversos profissionais, tinha consultores, né, engenheiros, superintendentes, enfim, uma troca bem interessante e, e foi bem importante, assim, esse primeiro material que a gente produziu, esse primeiro curso, e estamos aqui trabalhando agora com a ABS. Então, falar um pouquinho da minha experiência profissional. Atualmente eu trabalho na Sabesp, na Diretoria de Regulação e Novos Negócios. Eu trabalho na gestão contratual, na área de gestão contratual, mais especificamente na área de gestão dos contratos da região metropolitana de São Paulo. Mas também já trabalhei na diretoria financeira, fazendo estudos de viabilidade dos investimentos da região norte e oeste, da região metropolitana de São Paulo. Então, desenvolvi bastante essa atividade no período que eu trabalhei na diretoria financeira. E também trabalhei na diretoria de operação. Hoje é chamada diretoria de operação, mas antigamente era chamada diretoria metropolitana, onde eu tive a experiência de trabalhar com aquisições de municípios. Então, também trabalhando na parte de estudos de viabilidade, mas sem olhar para a obra, mas olhando para aquisições de novos negócios, digamos assim. Então, alguns projetos que eu já participei, priorização de obras, né, como eu já falei ali na diretoria financeira, e aí teve projetos em indústrias, em shoppings, análise de negociação de dívidas também. Então, algumas dívidas que tinham um valor vultuoso, a gente também fazia as análises. Água de reuso, então, investimentos para utilização de água de reuso, a gente também fazia os estudos de viabilidade, projetos de redução de perdas, ligação em áreas de baixa renda, enfim, diversos projetos que eu já tive a oportunidade de trabalhar, onde eu pude desenvolver ainda mais esse conhecimento. E também na diretoria de operação, antiga diretoria metropolitana, na aquisição de novos negócios. Então, participei da aquisição do município de Guarulhos, onde a gente fez estudos de viabilidade, só que aí do negócio como um todo, e de mais alguns municípios da região Bragantina, onde a gente pôde tanto aplicar o conhecimento de estudos na área de projetos, quanto na área de negócios, quanto na área de municípios novos, né? Então, cada um tem sua peculiaridade, uns mais complexos do que outros, só que ambos muito importantes para aplicação eficiente dos recursos. E foi nesse período, trabalhando na parte operacional, que eu observei uma oportunidade, ou talvez até uma carência, que pode acontecer em diversos pontos do Brasil, né? Será que todo mundo conhece os conceitos econômicos, né? Conceitos financeiros e econômicos, e conceitos esses que geram um valor muito grande para as empresas? Quantos investimentos são realizados no Brasil sem que os tomadores de decisão tenham clareza dos benefícios que aquela obra gera para o negócio? E fiquei me perguntando também quanta gente ainda está sem saneamento pela falta de projetos estruturados de forma que se tenha viabilidade. Então, trabalhando, né, com esses projetos que eu mencionei anteriormente, fiquei me fazendo essas perguntas e vi que é uma área que pode destravar muito valor no setor de saneamento. E especialmente eu falo isso porque
Eu já morei em cidade que não tinha nenhum tipo de saneamento. Morei 10 anos no interior do Piauí, em uma cidade que não tinha qualquer tipo de serviço de esgotamento sanitário, nem coleta e nem tratamento. Então, eu sei o que é morar numa cidade que não tem saneamento, sei também da importância que o saneamento é, entrega para a população, para as pessoas. Então, talvez eu fiquei me pensando, né? Talvez esse conhecimento possa ajudar as pessoas que não têm condições ainda financeiras, ou não têm condições, não têm o saneamento nas suas casas. Talvez, se a gente disseminar esse conhecimento, mais pessoas vão ter saneamento nas suas casas. E, inclusive, o novo marco de saneamento, ele também trata essa questão. Foi no novo marco que eles criaram os blocos, né, de regionalização para com o bloco, né, você tem municípios rentáveis e municípios menores, de forma que o conjunto tenha viabilidade econômica e financeira. Então, o próprio novo marco também trouxe esse conceito, só que ainda ele talvez seja pouco difundido no Brasil, né? Eu falo mais a nível de Brasil mesmo. E, bom, pensando nisso, eu fui me aprofundar na área, né? Então, além da minha graduação em engenharia civil, estudei na Universidade Federal do Piauí, eu também pude estudar um pouco, né, da minha graduação na Universidade de Lisboa, onde eu fiz saneamento lá em Portugal, foi bem interessante. E fiz MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Nesse MBA eu pude consolidar muito melhor os conhecimentos, né, de estudo de viabilidade, de economia, de finanças, e aplicado a negócios. Então, foi nesse período que eu consolidei melhor meu conhecimento nessa área, e atualmente faço um MBA em PPPs e concessões, que é um MBA muito mais direcionado para a infraestrutura. Então, estou tendo a oportunidade de aprender ainda mais estudos voltados para grandes projetos, né? Aí eu já falo dos projetos de bilhões. E, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando né, na Sabesp com grandes projetos de infraestrutura também e em processos de PPPs e concessões, já que eu sou gestor dos contratos da região metropolitana. E, enfim, na Sabesp também tem um processo rolando de estatização que muitas coisas também que eu estou vendo na teoria, eu também estou vendo na prática, né? Então, entrando aqui mais a fundo, né, no tema da aula de hoje, qual que é a importância de uma análise econômica e financeira para a universalização? Onde é que tem essa conexão? Onde que essa matéria se conecta com a universalização do saneamento, que a gente sabe, né, tem uma meta de universalização até 2033. Então, a gente, analisando o cenário do saneamento, a gente vê que pouco foi investido nos últimos anos, né, nas últimas décadas, com exceção, talvez, de São Paulo, que seja um dos melhores estados, digamos assim, nesse quesito. O Brasil, como um todo, pouco investiu. E se a gente tem que universalizar até 2033, então nós temos um desafio financeiro muito grande para se atingir essa meta. Tem que ter um volume de recursos muito grande, muito relevante. E esses recursos, eles vão ser executados através de obras, a maior parte delas. Então, também a necessidade de profissionais na área de engenharia, na área os incorporadores, as construtoras vão ser muito demandadas. Então, tem desafios muito grandes, atendimento de área rural, enfim. Tem desafios jurídicos também. A gente tem as questões das áreas que são de empreendimento legal, tem áreas que são invadidas. Então, assim, tem diversas questões jurídicas também que vão ser um desafio para a universalização, questões ambientais, de licenciamento, enfim, questões regulatórias. Então, tem vários desafios a serem vencidos até 2033. Então, a eficiência da aplicação dos recursos, tanto os financeiros, recursos humanos,
Enfim, vai ter que ser muito grande para que a gente alcance, né? A gente que eu falo Brasil, essa universalização até o ano de 2033. E quais aplicações que a gente pode imaginar dos estudos de viabilidade? Uma delas é a participação em leilões. A gente está vendo diversos leilões acontecendo no Brasil, né? Depois de 2020, tivemos, sei lá, Maceió, Rio de Janeiro, diversos municípios, é, diversos leilões, e para você participar desses leilões, você tem que fazer uma análise econômica do quanto que você pode oferecer como outorga, ou então como desconto tarifário. Enfim, seja uma outra modalidade, você vai ter que fazer um estudo de viabilidade mais completo para você não fazer besteira de oferecer uma outorga muito maior do que o negócio realmente vale. A gente sabe também que na hora do leilão você tem poucas informações às vezes para tomar uma decisão, então aquilo que você não tem confiança nos dados normalmente se coloca em uma matriz de riscos, mas normalmente você tem que fazer uma avaliação econômica muito bem feita para ter confiança nos números que estão envolvidos ali de outorgas, principalmente. Além da participação, digamos assim, para entrar no município, a partir do momento que você entra, você vai fazer escolhas e priorização de investimentos. Então, tem investimentos que você vai escolher um em detrimento do outro, tem investimentos que você vai escolher fazer primeiro ou depois, né? Então, para cada tipo de decisão como essa, também é possível fazer um estudo de viabilidade para você saber, eu vou fazer uma ET ou eu vou estender uma adutora para atender aquele determinado bairro. Eu vou fazer uma estação de tratamento compacta ou eu vou, sei lá, fazer fossas sépticas, né? Então, são decisões que qual bairro eu vou fazer primeiro, enfim. Tem diversos trade-offs, diversas decisões que podem ser tomadas e o estudo de viabilidade vai contribuir para trazer clareza também para as decisões. E também tem uma terceira aplicação que é o reequilíbrio dos contratos. Então, às vezes você participa de uma licitação, você vence a licitação, só que depois você descobre que uma variável ou outra não está exatamente como foi colocada no edital, e você olha na matriz de risco, ela não está alocada da forma adequada. Então, enfim, estou dando um exemplo, mas diversos outros exemplos podem necessitar de um reequilíbrio dos contratos. Então, nesse processo também, com certeza, é feita uma análise econômica e financeira para se chegar no valor justo, digamos assim. Nem todo risco tem que ser alocado para a empresa privada. Então, tem essa questão a ser pensada também. Então, antes de falar aqui de coisas importantes que nós devemos considerar nos estudos de viabilidade, eu vou falar de erros básicos que a gente não pode cometer ao fazer uma análise financeira, nem que seja aquele famoso papel de padaria que muita gente fala, não, faz uma conta aí de padaria. Quando a gente trata de investimentos de longo prazo, investimentos vultuosos, tem coisas que a gente não pode cometer, como, por exemplo, utilizar o payback simples. Eu vejo isso acontecer com frequência em investimentos menores, só que na área do saneamento, na área de infraestrutura de forma geral, a gente não pode, por exemplo, vou investir R$ 1 milhão em um negócio que traz um retorno de R$ 200 mil por ano. Então, eu vou concluir que o payback dele é 5 anos. Payback, para quem não conhece, é o tempo de retorno, o tempo que eu vou precisar para ter aquele retorno do investimento que eu fiz. Então, o payback simples, ele simplesmente não existe no mundo real. Ele é feito de uma forma para simplificar, talvez, alguns cálculos, mas na área de infraestrutura a gente não pode usar ele porque ele não considera o valor do dinheiro no tempo. Então, payback simples a gente não pode utilizar, não pode fazer
não pode cometer esse tipo de erro. Também não podemos somar valores em períodos diferentes. Vou dar aqui um outro exemplo. Calcular o resultado somando os valores de anos diferentes. Investir, por exemplo, investir 50 milhões de reais no primeiro ano para obter um resultado de 3 milhões por ano, durante 30 anos. Isso aqui é já falando para quem realmente é iniciante no setor, né, na área. Eu não posso, por exemplo, pegar 30 anos vezes 3 milhões por ano. Então eu vou ter uma entrada de 90 milhões, vou gastar 50, então tem uns 40 milhões de reais de retorno. Não é tão simples assim esses cálculos, porque, mais uma vez, quando você pega valores em anos diferentes, eles têm valores diferentes também. Não posso fazer de forma alguma esse tipo de conta, ainda que seja uma conta de padaria. Como a gente está falando de 30 anos, normalmente uma concessão tem esse período, 30 anos, a gente não pode fazer esse tipo de conta. Outra coisa que a gente não pode usar também é juros simples. Juros simples a gente só usa na escola só e para fazer o Enem. Na realidade, quando a gente está falando de bancos ou quando a gente está falando de investimentos, normalmente são juros compostos. Então, por exemplo, eu não posso falar que 1% ao mês é equivalente a, sei lá, 12% ao ano. Normalmente vem aquela vontade de falar, não, 1% ao mês, 2% ao ano, só que não é verdade. Juros, a gente sempre usa os juros compostos. Então, são coisas que a gente não pode fazer. E também, aqui já não seria uma proibição, mas já seria uma recomendação. Normalmente, quando a gente está analisando o projeto, é bom que se tenha alternativas. Então, você vai ter melhor aproveitamento do estudo quando você está comparando várias alternativas, aí você vai saber retornos diferentes, paybacks diferentes, tem taxa de interna de retorno, enfim. Você vai conseguir comparar resultados diferentes e vai poder tomar a melhor escolha. Quando você tem só uma solução, fica prejudicada a análise, né? Então, essas são coisas que, por exemplo, a gente não deve cometer. Por outro lado, coisas que são importantíssimas, conceitos que são muito valiosos na análise econômico-financeira de alguns investimentos. Um deles é o custo de oportunidade. E aí aqui eu vou dar um exemplo bem prático do que seria esse custo de oportunidade. Ele é o benefício perdido na hora de se tomar uma decisão. Ao se optar por seguir um caminho, automaticamente você está decidindo não seguir por outros caminhos, perdendo essas oportunidades. Em outras palavras, é o custo da sua escolha. Não sei se você já parou para pensar no custo de uma escolha. Normalmente, na tomada de decisão, você faz, às vezes, julgamentos ali inconscientes, só que, tecnicamente, ele se chama de custo de oportunidade. E aí eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar bem mais fácil a gente entender. Por exemplo, imagine uma pessoa chamada José, ele tem 970 mil reais para investir. O que ele quer fazer? Ele quer comprar uma casa, ele quer fazer umas reformas. Aí eu que botei valores hipotéticos, tá, gente? 12 mil reais para uma reforma não dá, não dá para casa nada. Mas assim, 970 mil reais, aí vamos supor que ele gaste 12 mil reais para fazer umas adequações, documentação, enfim. E ele demore 2 anos para vender essa casa. E ao final de 2 anos, ele conseguiu vender essa casa por 985 mil reais. Então, ele teve um lucro na venda após 2 anos de 3 mil reais. Só que é um bom negócio? Vamos ver, então, o custo que ele abriu mão ao decidir comprar, reformar e vender uma casa por esse preço. Né? O que ele poderia ter feito, por exemplo? Ele poderia ter pegado esse valor e investido em renda fixa. Aí eu coloquei aqui um rendimento hipotético de 10% ao ano. Quanto que ele teria depois de 2 anos? Eu fiz a conta aqui rapidinho. 203 mil reais de lucro após 2 anos. Então, o custo de oportunidade é você fazer comparações. Se eu tivesse investido em renda fixa, eu teria esse retorno. Ao vender essa casa por esse valor, eu vou ter esse retorno aqui. Então, além de correr um risco aqui, além de ter um trabalho, ele teve um lucro menor do que se ele tivesse investido em renda fixa.
a 10% ao ano. Depois a gente pode ver que o custo de oportunidade ele é traduzido por um valor em percentual. Então, ele é um valor onde ali no valor está embutido tanto o rendimento que ele pode ter em um ativo sem risco, como a renda fixa, mais um prêmio ali de risco por estar investido em um negócio, que é o WACC. Mas não é tema dessa live a gente tratar sobre esse assunto. Mas só para vocês entenderem, cuja oportunidade é aquilo que eu estou abrindo mão ao decidir fazer um investimento. Uma outra coisa importante também nas análises econômico-financeiras é a gente analisar os riscos envolvidos naquela tomada de decisão. Nem sempre a gente vai conseguir quantificar todos os riscos, mas é extremamente importante a gente mapear todos os riscos, talvez calcular o impacto, a probabilidade e de alguma forma, ou qualitativamente ou quantitativamente, ter isso em mãos na tomada de decisão. Extremamente importante. Nos contratos de concessão, nos leilões, a matriz de risco é fundamental para até quantificar o valor a ser pago de outorga. Então, análise de risco é muito importante. Uma outra questão que também é muito importante e às vezes até é menosprezada é a clareza dos benefícios. Você identificar com clareza quais são os benefícios envolvidos parece ser uma tarefa simples, mas ela pode ser desafiadora também. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos da gente descobrir quais são os benefícios dos seguintes projetos. Por exemplo, investimento para conectar um grande consumidor, esse é mais fácil. Você faz um investimento ali, às vezes personalizado, às vezes maior, mas o benefício é a receita que aquele grande consumidor vai gerar para você. Então, o benefício é bem direto. Troca de hidrômetro, tem um benefício? Tem. O hidrômetro ele vai fazer uma contagem mais real do volume que você está vendendo. Então, também tem a ver com o aumento de faturamento. Automatizar a operação de tratamento de esgoto, por exemplo. Quais são os benefícios envolvidos aqui? Aí aqui a gente já está falando de uma diminuição de custos operacionais. Talvez diminuição de pessoal, talvez realocação de pessoas para outras áreas. Então, aumento da eficiência, enfim, tem diversos pontos, diversos benefícios a se encontrar quando você automatiza a operação. Retrofit de uma estação de tratamento de água. Normalmente você está falando de troca de equipamentos importantes, então você já está tratando, por exemplo, o risco de um equipamento dar problema, ou o risco de uma parada, digamos assim. Isso envolve custos, envolve probabilidades, que já é um pouquinho mais, talvez, complicado de se calcular. Redução de perdas. Quando você reduz perdas, o volume de água, para ele ser traduzido em fluxo de caixa, você tem que voltar até a produção. Porque, na verdade, quando você faz um investimento para reduzir perdas, na verdade, você está economizando com material de tratamento e energia elétrica. Por quê? Porque você vai poder produzir um pouco menos para abastecer aquele bairro. Então, o benefício de redução de perdas é um benefício de material de tratamento e energia elétrica. Agora, se você está num lugar onde tem escassez hídrica, pode ser que a redução de perdas seja o diferencial entre você abastecer ou não uma casa. Então, o benefício já muda. Então, de certa forma, identificar os benefícios e fazer uma conexão entre esses benefícios e o fluxo de caixa é fundamental para que a gente tenha clareza do que a gente vai colocar ali no estudo de viabilidade. E um outro ponto também é analisar a sensibilidade das variáveis. Talvez eu esteja aqui um pouco rápido. Qualquer coisa, pessoal, você pode fazer perguntas e a gente responde depois, tá? Mas a sensibilidade das variáveis, a gente brinca aqui, né, que tem variáveis que gritam e variáveis que sussurram. Variáveis que se você mudar
um pouco ela, às vezes, ela já muda totalmente o resultado do projeto. E outras variáveis que, se você varia um pouco ela, quase que não muda nada, digamos assim, o resultado. Então, assim, analisar, controlar as variáveis que são sensíveis é fundamental. É o tipo de variável que você não pode chutar de forma alguma, não pode estimar, você tem que saber de fato. Então, essas variáveis, elas têm que ser controladas, têm que ser obtidas de forma mais segura, para que você tenha um resultado mais confiável também. Então, não sei se temos alguma pergunta aqui, mas eu vou tentar trazer algum desses conceitos de uma forma mais clara, aqui, mais pontual, com a aplicação de uma consultoria que a gente realizou há pouco tempo atrás de uma empresa de manutenção de máquinas. Então, basicamente, era um case onde o proprietário estava na dúvida entre dois tipos de investimentos. E ele queria saber queria entender qual escolha ele deveria fazer. E para isso eu ajudei ele a entender o problema através, né, do estudo de viabilidade. Esse rapaz, ele prestava serviço para uma grande empresa produtora de melão. Ela exporta melão para o Brasil todo. E ele estava na dúvida entre fazer dois tipos de investimento. Ou ele iria reforçar o setor de manutenção dele, que era o carro-chefe, ele prestava um serviço de manutenção para essa empresa, então ele queria reforçar esse setor com um segundo torno mecânico. O torno mecânico é uma máquina, a principal máquina que ele usava para fazer as manutenções dessas máquinas. Ou então, ele estava pensando em comprar outros equipamentos para expandir a área de atuação dele para retífica de motores. Então, nesse segundo exemplo, além de trabalhar com a manutenção dessas máquinas dessa empresa, ele também trabalharia numa frente fazendo retífica de motores. Então, o investimento aí aqui são valores, não são os valores corretos, assim, não são os valores reais, mas só para a gente ter uma noção, o investimento em torno mecânico era aproximadamente R$ 100.000 e o investimento para criar a retífica aproximadamente 300 mil, sendo que ele teria que contratar ainda novos funcionários. Então, o OPEX, né, que são os custos, ele também iria aumentar. Então, é uma decisão que ele estava na dúvida entre reforçar a parte da manutenção ou expandir os negócios para uma outra área. Então, para aumentar o número a quantidade de informações, eu fiz algumas perguntas para ele para entender melhor o problema. Então, por exemplo, eu fiz perguntas como: você está perdendo clientes por conta da baixa quantidade de tornos que você tem hoje? Existem serviços que esse torno atual não consegue desenvolver? Quais são os riscos de parada? Quantos dias, se ele parar, por exemplo, essas máquinas que você tem hoje, quantos dias ele pode ficar parado? Qual é o impacto disso, se ele ficar parado por muitos dias? Qual a probabilidade, né, dos equipamentos que você tem hoje darem problema? Então, com essas perguntas, basicamente o que eu queria descobrir? Eu queria ver qual o risco que ele teria ao permanecer com o maquinário que ele tinha hoje. Queria ver quais eram os impactos e a probabilidade dele ficar só com uma máquina, que ele só tinha um torno mecânico, e expandir o negócio dele. Depois de conversar muito, eu percebi que os benefícios que ele estava buscando ao comprar o torno era uma segurança maior para atender o maior cliente dele. Então, ele ia ter uma redundância ali de equipamentos. Se desse problema em um, ele teria um outro ali para trabalhar. E também estava buscando uma maior precisão. Esse equipamento era mais moderno e teria condições de fazer serviços mais precisos. Só que, ponto de atenção, ele tinha um baixo potencial para incremento no faturamento. Então, basicamente, se ele investisse nessa primeira opção,
ele estaria investindo em segurança. Caso ele tivesse investido na opção 2, ele teria outras questões a serem resolvidas. Por exemplo, eu levantei com ele se a demanda para esse tipo de serviço de retífica era alta, se tinha sinergia com as atividades que ele já exercia e se ele conhecia, se ele tinha know-how daquelas atividades. Então, depois de conversar bastante com ele, eu entendi que a demanda era muito alta, porque na cidade que ele trabalhava e nas cidades próximas não tinha esse tipo de serviço, então teria um potencial de aumento de faturamento muito bom. Tinha uma sinergia muito boa, porque parte dos equipamentos que ele tinha para fazer manutenção serviria para essa nova empresa, para essa retífica, e tinha uma demanda reprimida muito forte. Só que também essa decisão traria desafios, como, por exemplo, aumento de pessoal, e ele teria que se alavancar mais, teria um investimento mais elevado. Então, o que eu fiz? Peguei essas informações e fiz um estudo de viabilidade comparando as duas opções, apresentei os números para ele, dando clareza de quais eram os benefícios e os desafios que estariam envolvidos em cada uma das opções. Antes disso, ele não tinha exatamente a clareza dos benefícios e não tinha conhecimento dos números que estavam envolvidos. Quando você coloca na planilha, você faz o cálculo, você mostra, tem uma conversa, você mostra, fica muito mais fácil tomar uma decisão com segurança. Então ele sabia que se ele investisse os 300 mil reais, ele ia ter que contratar mais pessoas, sabia que ia aumentar um pouco a quantidade de trabalho que ele ia ter, e também sabia que se ele tivesse que investir, se ele comprasse um segundo torno mecânico, o aumento de faturamento talvez fosse marginal, fosse pequeno, né? E, bom, por conta do tempo eu não vou conseguir mostrar a planilha aqui, mas os cálculos, hoje os cálculos estão muito mais fáceis de serem feitos. Essa parte dos conceitos também eu diria que é a parte mais importante, porque os cálculos, antigamente, né, era muito mais difícil você fazer cálculo para HP12C. Hoje em dia, com as planilhas, inclusive eu tenho no curso que a gente vai oferecer aqui com a ABS, a gente oferece diversas planilhas também para facilitar essas contas. Então, o nosso papel aqui não é tomar decisão pelo cliente, mas a gente consegue facilitar as decisões através dos números. E, bom, fiz os cálculos, mostrei, e ele tomou a decisão dele. Agora, assim, imagine aqui comigo. O trabalho para orientar esse investimento de 100 mil reais seria ou não parecido caso a máquina custasse 1 milhão? Foi basicamente fazer perguntas, entender os benefícios, entender os custos associados, fazer alguns cálculos e apresentar tanto a história quanto o resultado. Então, o que eu quero dizer se a gente consegue desenvolver esses conhecimentos e os cálculos, a gente pode estar trabalhando tanto em projetos de 100 mil, de 200 mil, 500 mil, quanto projetos de milhões também. A base, os conceitos são os mesmos. A diferença, de fato, é que talvez um projeto maior você vai ter que ter muito mais critério em cada dado que você está levantando. E projetos menores, talvez não vale a pena você gastar tanto tempo assim com pequenos detalhes. Só que os conceitos de custo de oportunidade, valor do dinheiro do tempo, enfim, eles são importantes para os dois tipos de projeto. E isso também, claro, eu dei um exemplo aqui de uma empresa de manutenção, mas diversas vezes a gente está tomando decisão sobre tipos de investimentos que a gente faz na área do saneamento. Já dei alguns exemplos aqui na aula. Vamos fazer uma ETA, vamos fazer uma adutora, vamos fazer uma fossa ou uma ETA compacta para atender um bairro. Quais os bairros que eu posso fazer primeiro? Isso aqui é muito importante também, porque se a gente faz um bairro que é muito rentável primeiro, esse valor que a gente vai receber de receita vai ajudar a financiar as obras para outros bairros. Então, isso pode ser uma estratégia muito interessante também a ser pensada. E também redução de perdas. Aonde que eu vou reduzir mais perdas?
será que é sempre importante reduzir perdas? Tem, tem, tem um limite também. A gente não vai reduzir perdas até zerar, né? Tem bairros, por exemplo, que tem escassez hídrica, você faz mais sentido, talvez você reduzir perdas em bairros onde você tem dificuldade de acesso à, à água, né? Então, todo esse tipo de análise pode ser feito com critério. Então, pessoal, a gente tratou aqui um pouquinho desse assunto, né, de estudo de viabilidade, e também a gente está falando, está apresentando aqui para vocês um treinamento que a ABS está fazendo. Então, para quem quiser se aprofundar mais e, bom, conhecer um pouco mais desse tema que a gente está apresentando aqui nessa aula, a gente está fazendo um treinamento de estudo de viabilidade. Ele é aplicado ao saneamento e ele foi modelado para esse sentido que a gente mostrou aqui na nossa live, para a escolha e priorização de investimentos. Tem outras aplicações também, como reequilíbrio de contratos, né, participação de leilões, mas a gente está modelando aqui esse curso em 2 dias, focado para escolha e priorização de investimentos. Então, ele é específico para quem atua na área de saneamento, então a gente até encontra muitos cursos no mercado, só que são cursos com exemplos diversos. Aqui a gente sempre busca pegar exemplos na área de saneamento para ter uma troca mais interessante. Então, na outra turma, a gente conseguiu conversar muito com os alunos, eles trouxeram exemplos das empresas de saneamento que eles trabalhavam, e isso enriquece bastante nosso curso. A gente aprende muito, eu aprendo muito também com os alunos, e é bem interessante ser um curso focado, nichado na área de saneamento. A gente fornece planilhas de matemática financeira prontas, então toda aquela calculeira lá de juros compostos, enfim, tudo isso aí está muito mais fácil porque a gente disponibiliza no curso planilhas já prontas. Então, para quem tem dificuldade com matemática financeira, isso não é um problema. A gente vai focar bem aqui nos conceitos, claro, tem a parte de cálculo também, só que ela está muito mais fácil. A gente vai entregar diversos modelos. Também tem modelos prontos de estudo de viabilidade, modelos que são aplicados no mercado, aí, modelos reais. Então, a gente também vai disponibilizar alguns modelos para vocês. Inclusive, eu vou apresentar aqui algumas dessas planilhas. E, bom, e a ideia é ser um curso com foco na prática, né? Ele é direto ao ponto. Então, a gente vai sempre passar um pouco de conceito, mas já aplicar em exercícios, enfim, para a gente sair daqui realmente sabendo fazer um cálculo, um dimensionamento, uma análise econômico-financeira. Ele vai ser realizado no dia 27 e 29 de maio, então na semana que vem já, as inscrições já estão bem próximas de serem encerradas. Bom, e eu tenho investido bastante nessa área, né, como eu mostrei ali no meu currículo, estou fazendo 2 MBAs, já trabalho há muito tempo nessa área, e eu estou resumindo conhecimento de vários anos de experiência e também eu tenho uma limitação que eu só consigo uma turma por ano. Então, algumas pessoas já me procuraram porque não conseguiram entrar em turmas anteriores, enfim, perguntaram se eu conseguiria dar é, em outros momentos, só que normalmente eu aproveito as minhas férias para entregar esse curso. Então, é uma oportunidade bem interessante para quem ainda não conhece, né? Para quem já sabe parte de engenharia, parte operacional, mas não conhece muito bem a parte econômico-financeira, reportagem muito interessante de você já aprender com exercícios aplicados à área de saneamento. Então, não perca essa oportunidade. Se você não sabe, não aplica esses conhecimentos, eu tenho certeza que você vai recuperar muitas vezes o valor desse curso no seu primeiro projeto. Porque em saneamento a gente fala de milhões, então qualquer percentual que você conseguir melhorar, você conseguir gerar de eficiência de valor em cima desse projeto, você vai estar, enfim, tendo um retorno muito grande. Você vai ter mais visibilidade na sua empresa também, porque é a linguagem dos executivos, qual é o valor que você está entregando para a empresa. Você vai aprender agora a calcular esse valor que você está entregando para a empresa. E, enfim, vai conhecer essa parte que é bem interessante
de você saber qual é o valor que seu projeto está agregando. Então, para quem quiser fazer inscrição, é só mandar um e-mail para esse financeiro@abs, abssaopaulo.org.br, e todas as demais informações vocês podem tirar lá com o pessoal da ABS. Eu vou mostrar aqui rapidinho só as planilhas, aqui exemplo de planilhas que a gente vai disponibilizar, que vai facilitar bastante. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma planilha onde a gente tem os conversores de taxa de juros, né? São cálculos simples, mas facilita bastante aqui para você ganhar tempo. Cálculo de valor presente, enfim, cálculo de períodos. Essa daqui a gente também vai disponibilizar para os nossos alunos e aqui mostrando alguns exemplos de projetos que a gente vai ver no curso, né? Tem um exemplo de estudo de grandes consumidores, aqui tem as variáveis, projeto de redução de perdas, vocês vão aprender a calcular isso e vocês vão conseguir saber qual que é o seu VPL, TIR, payback, descontado, enfim. Redução de perdas em casos de crise hídrica também, que é diferente. Enfim, tem estudos de riscos aqui, enfim. E tem mais alguns exercícios que eu estou guardando aqui para surpresa. Mas, enfim, pessoal, era essa apresentação que eu queria fazer para vocês, falar da importância dessa matéria para a universalização do saneamento. E caso vocês tenham alguma dúvida, mandar um e-mail para a ABS, e aí vocês vão poder fazer a inscrição e tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Até mais, pessoal. Qualquer dúvida pode mandar pergunta lá para o meu Instagram, @ingig_alencar, e nos vemos na próxima. Até mais.